Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu gostaria de já pedir a você para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí porque nós temos vídeos diários. Deixe o seu like, compartilhe para que essa mensagem ela também possa alcançar outras pessoas que tenham necessidade de ouvi-lo. Hoje a meditação que nós vamos fazer vai ser com base no texto de 2 Samuel capítulo 10, no versículo 5, que diz o seguinte: Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: Fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então voltem para casa. Esse texto aqui fala de uma grande humilhação que os soldados de Davi sofreram por ter enviado uma mensagem dele para um suposto filho do rei que perdeu seu pai. Davi tentou ser bondoso com esse rei, mandando as suas condolências, mas na verdade esse rei interpretou de uma forma totalmente errada e humilhou esses soldados, raspando a sua barba, seu cabelo e deixando eles nu. Isso nos mostra que humilhação, como nesse texto, vai acontecer a nós ou já aconteceu. Todos nós passamos por humilhações na vida. Não há como escapar das humilhações. Então nós temos que estar preparados para passar por humilhações. Mesmo fazendo bondade, mesmo sendo bom com as pessoas, às vezes as pessoas vão nos humilhar. Você veja que Davi tentou fazer um ato de bondade. Você pode pegar o texto ali nos versículos 1 ao versículo 5 que foi lido ali. Você pode ver que Davi tentou fazer uma bondade para com aquele rei até então, mas ele tratou ele de uma forma humilhante, ou seja, ele humilhou aqueles homens que foram até lá. E às vezes nós ajudamos parentes, ajudamos colegas, ajudamos pessoas e quando precisamos dessas pessoas, em um determinado momento, elas lançam tudo que elas têm que fazer por nós na nossa cara, ou seja, elas nos humilham. Muitos de nós já passamos por isso, já fomos humilhados, sendo lançadas muitas coisas no nosso rosto, coisas que nós fizemos, erros que nós cometemos, lançados na nossa cara. Então, às vezes, fazendo a bondade, nós vamos ser humilhados. Quem que humilha, você tem que saber que aquele que humilha, um dia ele foi humilhado. Todo abusador um dia foi abusado. Toda pessoa que fere um dia foi ferida. Então você precisa saber que a pessoa que humilha, ela um dia ela foi humilhada. Quem já passou por isso, cria um bloqueio emocional. E por causa desse trauma que essa pessoa ela está passando, ou seja, que provoca essa humilhação, esse sentimento de humilhação, um trauma do passado que causa isso, essa pessoa que aproxima dessa pessoa que está humilhando, ela encontra dificuldade, porque essa pessoa que está humilhando, que já passou por humilhação, que isso causou um trauma no passado na vida dela, ela cria um bloqueio, um trauma, e ela pensa que a pessoa que está se aproximando, essa pessoa está se aproximando para aproveitar dela. Então por isso que é difícil lidar com a humilhação, com aquele que humilha, com as nossas humilhações que sofremos. A humilhação é um sentimento, é uma prisão que prende a pessoa. Essa humilhação é a prisão que prende a pessoa e leva a pessoa a querer prender outras pessoas também e fazer essas pessoas passarem pelo mesmo sentimento negativo que ela está passando. Então, por isso, o humilhado quer humilhar. Por isso que a pessoa que foi humilhada no passado e não tratou esse trauma emocional, essa pessoa, ela acaba querendo humilhar outras pessoas. Então, a humilhação, ela faz isso. Um dos remédios contra a humilhação é o tempo diante da pessoa que foi humilhada. O tempo, muitas das vezes, principalmente se tratando de conflitos familiares, o tempo é o maior remédio. Nós temos que dar um tempo, ou seja, dar um espaço para meditar, para pensar, para analisar aquela situação, para digerir aquilo e não permitirmos que isso faça mal ao nosso coração. Então é importante o tempo nessa situação. E nós temos que ter consciência que revidar o agravo, ou seja, revidar a humilhação que nós sofremos, vai gerar outra humilhação. A Bíblia fala no livro de Salmos que um abismo chama outro abismo, ou seja, algo ruim chama outro algo ruim. Se você sofre um agravo, uma humilhação, se você humilhar, isso só vai agravar, só vai tornar a situação cada vez pior.
E como nós podemos nos libertar do sentimento de humilhação? O primeiro passo, perdão. Quem perdoa anda em vitória. Se você perdoa, você não somente está curando aquela ferida emocional, mas isso também está deixando você em paz. O perdão, mais do que fazer com que cesse aquela contenda, com que cesse aquele ressentimento, aquela mágoa, ele faz bem a si mesmo, porque ele mantém a sua paz. Então você tem que perdoar. O segundo passo é oração, que é buscar a força divina. Você buscar a força divina é o principal neste momento de humilhação, ou seja, Deus ele nos conforta. A Bíblia fala que nós temos que dar todas as nossas preocupações ao Senhor. Então, por esse motivo, entregue a sua vida para Ele em oração. E o terceiro, como foi dito antes, o tempo, que muitas das vezes exige se afastar. Então, esses são os 3 passos, ou seja, o perdão, a oração e o tempo, para você aprender, conseguir lidar com esse sentimento de humilhação. Que Deus venha abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem, envia para outras pessoas para poder ajudarem elas. Deixe o seu like aqui nesse canal. Se inscreva, ative o sininho, porque nós temos vídeos aqui diários. E não deixe de comentar. O seu comentário é muito importante para que a gente saiba se esses vídeos têm te ajudado, se eles podem melhorar, ou seja, deixe o seu comentário também. Eu agradeço a todos vocês, um grande abraço, que Deus os abençoe e até a próxima, pessoal.